Uhum. Boa tarde, gente. Eu vou estar gravando essa aula aqui para estar postando no Classroom para os colegas de vocês que não estão presentes na aula e para vocês também fazerem um estudo depois, tudo bem? Ok, tudo bem. Beleza, então, gente. Então, vamos estar gravando. Baseado na musiquinha que a gente está escutando aqui antes da aula, qual vocês acham que é o tema da aula de hoje, gente? Tem alguma coisa a ver com os Estados Unidos que você falou, agora eu não lembro o que é. Se é industrialização, se é independência. A independência das 13 colônias, gente. Por que 13 colônias? Alguém sabe me dizer? Não faço ideia, professor. São 13 colônias porque a Inglaterra, quando fez as colônias dela aqui nas Américas, ela fez 13 colônias diferentes. E hoje em dia são pontinhos de 13 estados americanos. A gente já vai conversar sobre isso. Ok, vamos falar. O contexto. No século XVI e no século XVII, a Inglaterra consolidou o império deles através das colônias, que fortaleceu a burguesia. De onde essas colônias? Onde estavam essas colônias? No mundo inteiro. Eles literalmente consolidaram o império deles porque todos os continentes tinham pelo menos uma colônia inglesa. A África tinha várias, a Ásia tinha várias, a Austrália, né, e a Oceania, a Austrália inteira era uma colônia da Inglaterra, e os Estados Unidos eram 13, o que a gente conhece hoje como Estados Unidos, era uma pontinha de 13 colônias. E a chegada desses ingleses foi gigantesca, e motivados por tensões religiosas lá no Reino Unido. Entre os principais grupos que vieram para a América estavam os religiosos, que eram os puritanos, os funcionários comerciais, que vieram para cá para organizar tudo, e as pessoas pobres, saídas dos campos e das cidades, que não tinham mais espaço devido às revoluções inglesas. Os objetivos eram a construção de novas comunidades religiosas com mais liberdade aqui na América, a sobrevivência de muitos que não conseguiam sobreviver lá na metrópole, e novas oportunidades de lucro, pessoas procurando mais dinheiro, obviamente. Muitos só conseguiram fugir para as Américas por conta de empréstimos que eles faziam com as pessoas que estavam vindo para cá, com as pessoas com dinheiro que estavam vindo para cá. E eles trabalhavam como servos até pagarem toda a sua dívida. Isso geralmente era o trabalho de uma vida inteira. Eles trabalhavam a vida inteira para pagar uma dívida para que os filhos e os netos vivessem sem nenhum problema aqui nos Estados Unidos. E apesar de haver muita resistência, o território se desenvolveu muito rápido. Vocês podem ver aqui, ó, essa bordinha rosa mais escura, elas eram as primeiras 13 colônias. Depois elas evoluíram para a parte mais rosa e depois de muito mais tempo para a parte amarela. O contato com a metrópole, a forma de trabalho e as atividades econômicas variavam bastante em cada região. No norte, eles trabalhavam com uma policultura, né? Eles plantavam de tudo, eles trabalhavam assalariados e eram pequenas propriedades. Então, eles estavam fazendo um desenvolvimento mais industrial no norte. E a gente pode ver aqui, ó, se a gente voltar aqui para o mapa, o que tem ali no mapa? Massachusetts, temos New York, temos Boston, que fica ali em cima, que hoje em dia são grandes polos industriais americanos. E no sul, eles tinham as monoculturas de algodão, que era uma coisa que os ingleses pagavam bastante dinheiro em cima disso. Eles tinham um trabalho servil e escravo, né? Onde teve a maior escravidão foi no sul dos Estados Unidos. Espera um pouquinho que deixa eu colocar o seu coleguinha de voz aqui. Boa tarde, Jaqueline. Quem trabalhava lá nos Estados Unidos plantando algodão eram os escravos e também bastante chineses e japoneses. Isso era desenvolvido em grandes propriedades, diferente do norte. Mas como acontecia aqui no Brasil, eles viam o sul dos Estados Unidos mais como uma colônia de exploração, que nem aqui o Brasil. Tensões com a metrópole.
Essas 13 colônias, elas contavam com pouca interferência da metrópole durante o processo de adaptação, que era o motivo que eles tinham vindo para cá e era o grande interesse das pessoas, principalmente dos puritanos, que era a maioria. Porém, com os conflitos britânicos na Europa e na Ásia, tá, gente? Porque eles estavam tendo algumas guerras que custavam muito caro nesse momento, os gastos da metrópole aumentou. E eles viram as colônias como uma solução para recuperar esses recursos. A metrópole passou a interferir muito mais nos assuntos coloniais. Eles começaram a cobrar mais imposto e fazer uma fiscalização muito mais rígida. Porque antes, quem estava fugindo dos impostos estavam fazendo vários tipos de atividades ilegais. E agora está sendo fiscalizado mais rigidamente. E era um problema para essas pessoas. Que é uma coisa comum na formação de países, tá, gente? Esse tipo de atividade, como, por exemplo, o contrabando, essas coisas, é uma coisa bastante comum e relativamente importante no desenvolvimento de um país, tá, gente? Você vai ver historicamente que isso são coisas importantes. Entre as leis, os impostos, né, que eles taxaram as pessoas, foi a lei do açúcar, que taxava todo o melaço importado, que era uma necessidade que eles não tinham nos Estados Unidos. Eles não tinham açúcar, produção de açúcar nos Estados Unidos, mas eles tinham no Caribe e tinha aqui no Brasil. Mas o imposto neles era muito caro. A lei do selo, que todo material que tinha papel, por exemplo, cartas, embalagens, jornal, tinha que ter um selo, que são esses selos aqui na direita, e esses selos deveriam ser selados numa casa oficial e custava uma boa quantia de dinheiro isso, né? Na época custava 2 centavos para você selar o papel. Então, se você tinha um jornal de 7 páginas, eram 7 selos. E daí você tinha que fazer o preço das coisas então começar a ficar muito caro. Pra vocês imaginarem, antes dessa lei, mandar uma carta para a Inglaterra custava 5 centavos. Depois, mandar uma carta para a Inglaterra começou a valer 15, 25 centavos, o que era bem caro na época. A lei do aquartelamento, que era para fornecer abrigo aos soldados. E como eles faziam isso? Os soldados que estavam, né, nos Estados Unidos, né, estavam nas 13 colônias, eles iam receber o imposto direto do povo das 13 colônias, ou seja, não era a metrópole que pagava por eles. Quem pagava por eles era o próprio povo das 13 colônias. Isso até era bom, mas os soldados, né, que viviam ali, por exemplo, se eles vivessem na casa de um produtor de gado, né, eles pegavam esses impostos de várias maneiras. Além de pegar o dinheiro desse produtor, eles também podiam pegar bois e não pagar por eles e falar que era em cima eles estavam cobrando imposto. E também, muitas vezes, eles tomavam conta de um poço que o próprio dono da terra furou, fez tudo certinho, e eles cobravam da família que vivia lá para utilizar esse poço. Então, isso fez, apesar de elas terem ajudado a arrecadar recursos para a metrópole, os colonos começaram a odiar isso, né? Eles não gostavam nada dessa interferência. Das 13 colônias aos países independentes. Em meio a toda essa mudança, as ideias que marcavam o século das luzes se espalhavam pela América, o iluminismo. Essas ideias questionavam a centralização do poder, ou seja, ter um rei, e as diversas características do antigo regime. Então, tudo que era absolutista, eles não gostavam. O liberalismo político e econômico defendido pelos pensadores iluministas se adequava perfeitamente aos anseios das 13 colônias. Ou seja, esse atrativo estava muito bom para eles negarem esse tipo de ideia. Inicialmente, as colônias não se interessavam pela metrópole, o que lhe cedeu mais autonomia, que foi a formação dos governos locais. Ou seja, cada local botava leis a mais da colônia nas próprias colônias. Mas,
Com a cobrança e a imposição das leis da metrópole, essa autonomia foi prejudicada. Para mostrar um teor revolucionário, o processo de independência também recebeu o nome de Revolução Americana, que era um movimento essencialmente burguês, ou seja, só quem tinha dinheiro participava. Algumas reuniões importantes ocorreram nesse período. O Congresso em Nova York, que resultou na revogação da Lei do Selo, que foi muito importante, porque a Revolução Americana começou a achar que estava tendo voz. Em 1767, um novo conjunto de tarifas também foi revogado por conta dessas pressões populares. E o ataque aos navios de chás, que ficou conhecido como a festa no chá no porto de Boston, a festa do chá de Boston. Isso foi uma grande revolta com a intromissão do governo inglês. O governo inglês começou a taxar o chá e eles começaram a ficar muito bravos com isso, porque os estados do norte, a maior importação deles era o chá. E o que eles fizeram? Eles pegaram, se vestiram de índios, os revolucionários se vestiram de índios, invadiram navios ingleses carregados de chá e jogaram no mar, fazendo um chazão lá na Baía de Boston, demonstrando insatisfação. Eles dizem atualmente que a quantia de chá que eles jogaram no mar, que foi perdida naquela época, era o equivalente à utilização de 30 anos da Inglaterra. Ou seja, foi muito chá, porque o chá era colocado em um tablete duro para facilitar o armazenamento dele, e as pessoas quebravam um pouquinho dele e jogavam na água fervente e faziam o chá. Então tinha muito chá nesses navios. E a reação britânica foi imediata. Eles fizeram a promulgação das leis intoleráveis. O que eram essas leis? Qualquer pessoa que fosse pega fazendo um ato revolucionário, pró-revolução americana, era preso e executado. 2 congressos ocorreram na Filadélfia e reuniram os colonos em busca de uma solução definitiva. A primeira solução foi que ficou decidido o aumento das pressões coloniais por meio do boicote aos produtos britânicos. Isso falhou, tá, gente? Porque eles precisavam muito desses produtos. No início, o objetivo era somente a maior participação política. Enviar uma petição ao rei, buscando aprovar uma lei junto aos representantes das 13 colônias. Que era o seguinte, o parlamento, que tem 60 assentos, era para ter um assento que era da colônia, a mais. Ou seja, entre 60, eles queriam ter uma pessoa falando a favor das colônias lá. Mas o rei e o parlamento não concordavam com isso. E essas tensões só aumentaram. A segunda foram as aspirações iluministas, né? Que chegou ao consenso de que somente o rompimento total e definitivo com a metrópole traria a verdadeira liberdade. A não obter essa concordância da coroa, a única opção foi o rompimento total deles. E o principal gesto político dessa revolução foi a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi redigida pelo Thomas Jefferson, que está aqui na direita. O Thomas Jefferson, que ele tá com essa peruca branca, tá, gente? Mas ele era bem novinho nessa época aqui. Ele devia estar com uns 20, 30 anos de idade. E essa declaração foi muito importante para iniciar a guerra que a gente conhece como a Guerra dos 7 Anos. Nesse cenário aqui surgiram alguns símbolos na luta pela independência. Você pode ver ali as tropas britânicas no meio de uma serpente para ser derrotado. E em 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas declararam independência. E eles fizeram uma guerra que durou até 1783, a Guerra de 7 Anos. Lá em Paris, rolou o Tratado de Paris, que levou a Inglaterra a reconhecer a independência das colônias deles. Quem estava lá em Paris? O próprio Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi para Paris, ficou de, acho que 7 anos, né, durante todo esse período da guerra, ele ficou lá em Paris, advogando pelos Estados Unidos. Ele acabou conseguindo a favor da França, a Espanha e da Holanda, né, que apesar de todos os colonos concordarem com a ruptura e muitos atuarem a favor da metrópole,
eles só ganharam mesmo por causa que a França, a Espanha e a Holanda entraram na guerra para enfraquecer a Inglaterra. E 2 anos depois deles terem entrado, os ingleses reconheceram oficialmente a independência das colônias e nasceu os Estados Unidos da América. Vocês podem ver aqui o símbolo da Grã-Bretanha, que é o John Bull, que é esse homem gordinho aqui, levantando o braço enquanto uma figura alada leva embora um mapa que se lê América, né? Que está falando que está levando embora para eles, está tirando a América das mãos da Inglaterra. Ao lado do personagem britânico, um francês, um espanhol e um holandês zombam da perda deles. Isso faz referência às perdas britânicas com o Tratado de Paris. Mas vocês podem ver também que embaixo dessa imagem, quem postou essa charge foi o Times. Foi lá dos Estados Unidos isso. E é o seguinte, eles não estão zoando só a Inglaterra, eles também estão zoando o francês, que está todo pomposo ali, magricela, estão zoando o espanhol, que está ali atrás do francês, e também estão zombando do holandês, né? Porque os holandeses praticamente não levantaram a mão para fazer nada, e os espanhóis, eles só se galanteavam. Quem ajudou mesmo foi os franceses, mas eles zoavam muito com os franceses nessa época. O grande selo dos Estados Unidos, o Pluribus Unum, é o lema nacional dos Estados Unidos. Traduzindo do latim, significa de todos um. E ele se refere à integração das 13 colônias independentes em um país unido. Quanto à quantidade de folhas e flechas, é uma referência às 13 colônias. Cada flor tem 13 folhinhas e 13 flechas. E a águia, ela está olhando na direção das folhas, da folha de louros, que é o símbolo da paz. Entendeu? Falando que eles preferiam a paz e não a guerra. O que nós podemos concluir com isso? Os Estados Unidos foram o primeiro país do continente americano a se declarar independentes. A independência deles foi o resultado do processo de colonização. Primeiro com mais autonomia e depois uma rigidez maior da metrópole e essas imposições, que causou o desgosto das colônias e depois levou à independência. Vamos lá, gente. Agora nós vamos fazer um exercício. Vocês vão escrever um enunciado para a gente e depois vocês vão escrever no caderno de vocês qual é a alternativa que vocês acham que está correta aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso enquanto toca a musiquinha. Beleza, gente? Professor, Sim? viu? Para eu anotar aqui, qual que é o tema da aula mesmo? Coloco o quê? Independência dos Estados Unidos. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Nada. Vamos lá. Deixa eu botar uma aqui. Essa é fácil, tá, gente? Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send the holy arm battalion to remind you of my love. You say our love is draining and you can't go on. You'll be the one complaining when I am gone. No, don't change the subject, 'cause you're my favorite subject. My sweet
submissive subject, my royal subject, forever and ever and ever and ever and ever. Like before, I will fight the fight and win the war for your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad. So don't throw away the sting. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 yada da 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 yada da 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 yada da da da. Everybody, da 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 yada da 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 yada da 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 Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. O que vocês escreveram? Quem sabe um pouquinho de inglês aí percebeu que na música ele deu a resposta dessa perguntinha. O que vocês botaram aí, gente? Eu coloquei a letra E. Colocou C? Quem colocou C? E. Não, eu coloquei E. Todo mundo colocou E? Também coloquei, professor. Perfeito, tá corretíssimo. Esse daí foi a festa do chá de Boston. Foi esse evento que aconteceu aqui. Vocês podem ver que tá todo mundo ali comemorando e tem um monte de homem branco ali vestido de índio jogando as caixas de chá no mar. É isso aí, é a festa do chá de Boston essa. Corretíssimo. Agora nós vamos ter outra aqui. Olha lá, no caderno de vocês também. Explique por que os franceses apoiaram as 13 colônias na Guerra de Independência. Vou dar mais um tempinho para vocês aqui de novo. Tá bom, gente? Tell my story. I am either gonna die on the battlefield in glory or rise up. I'm fight for this land, but there's only one man who can give us commands, who can rise up. Understand, it's the only way to rise up. Rise up. Here it comes. Here comes the general. Ladies and gentlemen, here comes the general. The moment you've been waiting for. Here comes the general. Pride of Mount Vernon. Here comes the general. Washington. We are outgunned. Outnumbered, outplanned. You gotta make it all outstand. Hey yo, I'm gonna need a right hand man. Check it. Not a millisecond, just a millisecond. Got my guard and tell the people how I feel a second. Now I'm the model of a modern major general, the venerated Virginia veteran who's been all lining up to put me up on a pedestal, writing letters to relatives, embellishing my elegance and eloquence. But the elephant is in the room. The truth is in your face when you hear the British cannons go. Any hope of success is fleeting. How can I keep leading when the people I'm leading keep retreating? We put a stop to the beating as the British take Brooklyn. Right? We are outnumbered, outplanned. We gotta make it all outstand. Hey yo, I'm gonna need a right hand man. Incoming! The battery down the battery, check the damages. We gotta stop them and rob them of their advantages. Let's take a stand with the stamina. God is granted us. Hamilton won't
shipping. Just while Southern tipping. We got 'em on the Harlem quick, we can't afford another slip. Guns and horses giddy up. I decide to divvy up my forces. Been skittish as the British cut the city up. This close to giving up. Facing mass scrutiny, I scream in the face of this mass mutiny. Are these the men with which I am to defend America? Riding midnight, Manhattan in the distance. I cannot be everywhere at once, people. I am in need of assistance. Your Excellency, sir. Who are you? Sir. Mission to state my case, as you were. Sir, I was a captain and a general with Montgomery until you caught a bullet. Some think that I could be of some assistance. Fire, how you fire. Some questions, a couple of suggestions. Light instead of a request. Your Excellency, you wanted to see me. Hamilton, come in. Have you met Burr? Yes, sir. As I was saying, sir, I look forward to seeing your strategy play out. Burr, sir, close the door on your way out. Have I done something wrong, sir? Contrary. Called you here because our odds are beyond scary. Reputation precedes you, but I have to laugh. Sir? Hamilton, sir, don't get me wrong. You're a young man of great renown. You stole British cannons when we were still downtown. Nathaniel Greene and Henry Knox wanted to hire you to be their secretary. I don't think so. Why are you upset? Not? It's all right. You're right. You got a hungry. It's just like you when I was younger. Head full of fantasies of dying like a martyr. Yes, dying is easy. Living is hard. Why are you telling me that? Being honest, I'm working with a third of what our Congress has promised. We are a powder keg about to explode. I need someone like you to lighten the load. So, shut. I am not throwing away my shot, son. You need all the help you can get. I have some friends, Lawrence Mulligan, Marquis de Lafayette. Okay, what else? I need some spies on the inside, some kingsmen who might let some things slide. I'll write to Congress and tell them we need supplies. Rally guys, master the element of surprise. I'll rise above my station, organize your information till we rise to the occasion of our new nation. Sir, here comes the general. Rise up. Here comes the general. Rise up. Here comes the general. Rise up. Here comes the general. And his right hand man. Woo! Vamos lá, gente. O que vocês botaram aí? Quem pode escrever uma coisinha que escreveu para mim? Eu coloquei assim, não sei se tá certo, né? Claro. Mas eu coloquei porque eles tinham interesse em algumas terras dos Estados Unidos. Também. Posso Alguém falar, colocou alguma outra professor? coisa? Pode falar. Coloquei, pois queriam reconquistar territórios que tinha perdido antes na Guerra dos 7 Anos. Não, esse não é. É o seguinte, gente. Os franceses apoiaram as 13 colônias na Guerra da Independência simplesmente porque as 13 colônias estavam lutando contra a Inglaterra. Não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra e a França sempre foram inimigas. Eles tiveram um momento aí que foi chamado de a Guerra dos 100 Anos. Eles literalmente ficaram em guerra durante 100 anos. Então, esse é um momento que os franceses viram como para enfraquecer eles, porque eles sabiam que os ingleses estavam muito interessados nas 13 colônias e que eles viam as 13 colônias como uma esperança para eles. Mas eles não conseguiram, porque as 13 colônias viraram os Estados Unidos da América. E também está certo eles quererem território ali, porque vocês podem ver hoje em dia o Canadá, ele tem 2 línguas oficiais, o francês e o inglês. Por quê? Porque depois que a Inglaterra se retirou da América, os franceses colonizaram o Canadá. Mas depois eles também se retiraram e o Canadá também se tornou independente. Mas essa é uma coisa que realmente aconteceu bastante. Eles também tinham bastante interesse nas terras dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos estavam lá para se tornar independentes. E logo depois também a França vai ter a Revolução Francesa e eles vão acabar com a monarquia na França. Gente,
Olha lá. Com forte retaliação, sofrida em inglês na Guerra dos 7 Anos, assim, em busca de enfraquecê-los. E a gente. É tipo que eles queriam dar o troco? Tipo, Isso queria aí, se eles queriam dar vingar? troco. Eles queriam alfinetar os ingleses. Eles queriam alfinetar os ingleses. Falar, ó, ingleses, a gente tá ajudando esse lugarzinho pequenininho aqui que vocês estão ganhando a guerra, porque os Estados Unidos estavam perdendo a guerra dos 7 anos. Eles não estavam ganhando, porque os britânicos era a maior potência mundial no mundo na época, entendeu? Eles tinham os maiores exércitos, eles tinham os melhores equipamentos, da mesma forma como os Estados Unidos é hoje. Mas naquela época eles não tinham nada. Os Estados Unidos nem dinheiro próprio os colonos eles aceitavam, entendeu? Nesse momento, quando a França ajuda os Estados Unidos, eles começam a transformar inviável para a Inglaterra atravessar todo o Atlântico só para manter 13 colônias. Porque, vamos conversar de verdade, a única coisa interessante que tinha nas 13 colônias era o algodão. E algodão eles podiam plantar em qualquer lugar. Eles só não queriam perder essa fonte de algodão. Foi muito tempo depois, no movimento que a gente chama de expansão para o oeste, que vocês podem também, se vocês lembrarem do Pica-Pau, para o oeste, que eles vão encontrar ouro, e eles vão encontrar ouro no território que é do México. E eles vão ter uma guerra contra o México para conquistar esse território, e daí eles vão encontrar ouro, entendeu? Porque nesse momento os Estados Unidos realmente só tem uma posição política. Eles não são uma posição. Eles não têm uma posição econômica boa. A única posição econômica é o algodão que está vindo barato para eles. E também os impostos, né? Porque agora eles arrecadam bastante imposto nas colônias. Mas tirando isso, eles não têm nada. Então os franceses vão lá e dão uma alfinetada certeira. Porque a partir do momento que a Inglaterra abandona o território das 13 colônias, ela é vista pelo mundo inteiro como se estivesse muito enfraquecida, e a partir desse momento vai ser o declínio da Inglaterra até chegar na Primeira Guerra Mundial e literalmente eles deixarem de se tornar a primeira potência mundial. E isso nós estamos falando 100, 150 anos quase antes da Primeira Guerra Mundial. Então nós não estamos falando de coisa muito longe, entendeu? É coisa que aconteceu 250 anos atrás, entendeu? 200 anos, 250 anos atrás. É bem capaz que bisavô de vocês, entendeu? Tivessem nascendo logo um pouquinho depois disso, entendeu? Porque logo depois disso vai ser o Brasil se tornar independente também. Então é um negócio bem bacana. E se vocês puderem assistir o musical que eu falei do Hamilton, eu vou estar tentando disponibilizar ele para vocês algum vídeo do YouTube que tenha uns pedaços dele, que falam algumas coisas mais importantes, legendado, obviamente, né, para vocês. Mas no dia 3 de julho vai ter ele já legendado pela Disney mesmo. E vocês podem tentar assistir ele. É muito bacana, viu, gente? Então, gente, tchauzinho para vocês. Até mais. Tchau, professor. Muito boa aula. Até Muito mais. obrigado. Tchau, Até professor. mais. A aula foi top. Falou. Falou. Até semana que vem, gente. Tchau, Até. tchau. Tchau.